Olá, esse é o podcast Emagrecimento e Bem-Estar da BHFM. Eu sou a Débora Rodrigues, nutricionista e professora do UniBH. Saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. O tema de hoje é alimentação e endometriose. Será que os alimentos influenciam no curso dessa doença, nos sintomas dessa doença? Para falar sobre isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Ludmila Tomás. Ela é nutricionista, mestre em saúde pública, pós-graduada em fitoterapia, é nutricionista clínica da maternidade Odete Valadares e docente do curso de graduação em nutrição da UNA. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso podcast. Muito obrigada pelo convite, Débora. É um prazer imenso estar aqui com vocês, né? Então, vamos lá. Então vamos para a nossa primeira pergunta. Lud, o que é a endometriose e por que ela é considerada uma doença inflamatória crônica? Bom, Débora, eu agradeço novamente por estar aqui e principalmente porque, infelizmente, é uma condição aí, né, de saúde que ainda não tem diagnóstico tão rápido pela equipe dos nossos colegas ginecologistas. A endometriose é uma doença inflamatória porque é o aparecimento do tecido que reveste o útero, o endométrio, em partes fora do nosso corpo, fora do nosso útero. Então, já foi encontrado tecido endometrial até mesmo em pulmão, fora do útero. Então, pode acontecer em intestino, na bexiga, como eu falei, em pulmão. Então, é uma doença inflamatória porque quando esse tecido se encontra, ele aparece fora do útero, então ele ativa o sistema imune localmente e aí gera aquela resposta inflamatória. E é crônica porque a todo momento, todo o ciclo menstrual que a mulher então apresenta, ela vai ter esses tecidos aí novamente sendo formados, sendo alimentados fora do organismo. É uma doença que ela é dependente de hormônio, do hormônio feminino, especialmente o estrógeno, e o estrogênio, e também há aí uma teoria de que seja uma menstruação retrógrada. O que é isso? Então, ao invés do sangue realmente sair ali pela vagina, então aquele sangue volta para o compartimento. Então, normalmente ali para dentro da pelve. Isso pode gerar alguns sintomas ou normalmente é uma doença mais silenciosa? Não, a endometriose é uma doença bastante sintomática que causa cólicas incapacitantes, cólicas bastante doloridas, de atrapalhar a mulher para ir para o trabalho, para realizar suas atividades de vida diária. Causa dor durante o ato sexual. Então, as cólicas e a formação dos endometriomas, dos nódulos de endometriose, então, causa essa dor para ter a relação sexual e também problemas intestinais, como dor ao evacuar, pode ter também diarreia associado, dor mesmo abdominal na região do intestino e também a endometriose, essa inflamação crônica pode levar à infertilidade. E aí, Lud, você falou muito que ela é uma doença inflamatória. E aí, nesse sentido, a gente poderia pensar que os alimentos com propriedades anti-inflamatórias seriam interessantes para o manejo dessa doença, para o controle dos sintomas? Seria mais ou menos por aí? Sim, é importante você falar isso porque ainda tem sido, a doença tem sido discutida, conversada, e isso é muito importante. Eu estava vendo há pouco um vídeo de um médico ginecologista que trata bastante mulheres em São Paulo com endometriose, e as mulheres demoram um tempo de 7 até 12 anos para serem diagnosticadas. Por quê? Porque muitas das vezes
a equipe que acompanha essa mulher não leva em consideração aquela dor. Fala, não, é cólica, não leva tanto em consideração a dor que é realmente muito grande, né? E aí, tem sido divulgado na mídia que algum tipo de dieta específica para endometriose é um tipo de dieta anti-inflamatória, mas que, infelizmente, eu gostaria muito de falar aqui que existe uma dieta anti-inflamatória para cuidar da endometriose, mas infelizmente não. O que a gente pode ter um padrão alimentar anti-inflamatório, com nutrientes que sejam antioxidantes, como, por exemplo, frutas, verduras, né, que têm esses compostos bioativos antioxidantes e que vão colaborar para amenizar os sintomas da endometriose. Então, amenizar os sintomas, não é nem mesmo a cura da endometriose. A gente já falou aqui em outros episódios, inclusive, sobre dieta anti-inflamatória. E é exatamente isso que você colocou. As pessoas criam muita expectativa em relação a alguns alimentos e elas acham, né, que eu vou consumir tal alimento e ele vai diminuir, então, a dor, né, enfim. Mas não necessariamente, a gente precisa de um contexto, um estilo de vida adequado, né? Toda uma alimentação legal para que a gente controle, de fato, esses sintomas, né? Exatamente. Alguma dieta ou um nutriente muito bom que tenha realmente aquele poder antioxidante vai consertar um estilo de vida que não é saudável. Aquela pessoa que fuma vape, que consome bebida alcoólica todo final de semana, durante a semana, que não pratica atividade física. Então, não tem jeito de consertar aí nada com um único alimento. É um padrão, é uma constância. Então, realmente, é você ter uma constância de um alimento, de uma alimentação, né, de uma dieta saudável e estilo de vida saudável também, né? Aproveitando esse gancho aí da dieta anti-inflamatória, muito se fala, e aí é um pouco polêmico, né? Sobre restrição de leite e derivados, glúten, carne vermelha na endometriose. Faz algum sentido isso ou não? Esse é um mito. O coitado do glúten é colocado aí como causa de tudo, né? Da nossa área, né, Débora? Mas não é bem assim. Alguns estudos observacionais têm mostrado que até mesmo os lácteos, né, os laticínios, podem estar associados a um menor risco de aparecimento de endometriose, tá? Ou melhora do sintoma. Porque quando a gente for olhar os estudos que determina alguma coisa, um alimento, uma alimentação que vai fazer efeito na endometriose, o que eu quero? Eu quero ver, melhora a dor ou favorece a fertilidade? Porque o problema que a endometriose causa vai ser o quê? A dor e a infertilidade, né? Então, eu quero procurar o alimento que vá fazer isso. Bom, então, o laticínio, eles já viram em alguns estudos observacionais que é o menor risco, então, da verdade, da endometriose, de evitar, não, de melhorar o sintoma da dor. O glúten, para aquelas pessoas que têm a sensibilidade ao glúten, ou as que possuem a doença celíaca, né? Que realmente não podem consumir, porque gera toda uma cascata inflamatória. Carne vermelha, alguns estudos também propõem que sim, diminui ali a dor, mas não são estudos ainda de robustez, de evidência científica e que realmente vá ser indicado para controlar os sintomas da endometriose. Certo. Então, eu poderia pensar que uma dieta com muitos alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes, seriam interessantes, que são, na verdade, os vegetais, os alimentos in natura, não tem nenhum mistério, né? Sim. Mas tem os alimentos que a gente tem que evitar, né? Quais seriam esses? Os alimentos industrializados, ultraprocessados, ricos em açúcares, gorduras, especialmente as gorduras saturadas e as gorduras trans, né?
que a gente sabe que tem aí um malefício, já é comprovado, um malefício para a nossa saúde, uma questão realmente de inflamação. O açúcar, o excesso de açúcar, de gordura e de sal, né? Então, esses alimentos, fast food, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, sorvetes cheios de gordura saturada. Então, sim, esses alimentos, né? Álcool, como eu já falei, é um dos que realmente tem um efeito muito grande sobre a inflamação, né? Piora a dor, né? E uma dieta aí que você não tenha, porque não adianta. Eu tô consumindo hoje aqui, né? Frutas e verduras. Não vai ser o hoje. Como a gente já falou aqui, é todo um padrão. É no seu dia a dia. Dieta é isso, né? Dia a dia. Da alimentação, então, saudável, dia a dia. A verdade, então, é que não tem nenhum mistério, né? A gente sempre fala, toda vez que vem um convidado aqui, a resposta é sempre a mesma. Não tem um milagre, é o básico que funciona. E aí, se a gente puder extrapolar também, saindo do quesito alimentação, o estilo de vida também seria importante para o controle dos sintomas, né? Então, poderia pensar que um sono adequado, a prática de atividade física, o controle do estresse, isso também seria interessante na endometriose? Demais. Então, sono, uma pessoa que não tem aí um sono revigorante, horas adequadas de sono, vai estimular aquela cascata realmente da inflamação, aumento dos níveis de cortisol, que é o hormônio da inflamação, né? Que é o hormônio ali do estresse. Da mesma forma, o estresse crônico que você falou e o sono. O estresse crônico, porque realmente também está ativando, né? Essa cascata de inflamação. E a atividade física, muito pelo contrário, ela traz muitos benefícios. Controle do peso, e aí bem-estar e a liberação de vários hormônios que causam esse bem-estar, relaxamento de tecidos, né? Então, sim, atividade física é sempre bom e evitar o estresse como, né? Essa é a parte difícil. O que eu posso fazer para evitar o estresse, né? Mindfulness, né? Meditação, estar mais próximo à natureza, né? Tentar fazer dessa forma que o que a gente consegue controlar. Tem coisa que não tem como, a gente tem que dar um jeito de fazer, né? É difícil controlar o estresse hoje em dia, né? Pelo nosso estilo de vida muito corrido e tal. É difícil a gente parar para fazer uma alimentação saudável, porque minha vida é muito louca, aquela correria, eu gosto mais de consumir alimentos prontos e tal. Mas enquanto a gente não mudar, a situação não resolve. Então chega um momento que a gente tem que falar, opa, eu tenho que resolver. Se isso é importante para o manejo da doença, por que não? A gente comece aos poucos, né? Começa fazendo o exercício físico, modifica os hábitos alimentares, e aí aos pouquinhos a gente chega no padrão que seria o ideal, mas o que a gente não pode é deixar de fazer, né? E aí, Lude, para a gente finalizar, tem alguma dica prática que você pode deixar para as mulheres com endometriose que sofrem com essa doença e que às vezes ficam muito presas aos modismos em relação à dieta, às condutas que elas devem seguir, ao estilo de vida? Tem alguma orientação legal assim? Primeira coisa, falar que você chegar em algum profissional de saúde, falar que eu tenho um protocolo, eu possuo uma forma, eu criei um protocolo diferente para tratar, já é um sinalzinho de que tem que ficar atento, que aquilo ali já não é tão real. Porque vocês estão vendo aqui, tudo que a gente está falando são coisas simples dentro da nossa realidade e que você não precisa gastar muito dinheiro, que você não precisa fazer coisas mirabolantes. Então, ter uma alimentação saudável, consumir bastante água, tentar praticar atividade física, a gente sabe que as 24 horas das pessoas não são as mesmas. Tem gente que gasta 3 horas para
ir e voltar para o trabalho, né? Então a gente sabe que tem as dificuldades, mas pode fazer uma atividadezinha física dentro de casa, guiado pelo telefone, por um vídeo no YouTube, por exemplo. Então a gente pode tentar fazer dessa forma, dentro do que dá realmente, e ter uma simplicidade no que se diz respeito à alimentação, mais frutas com casca, vegetais crus. Consumir seu leite, então, por exemplo, pode ser a opção desnatada ou integral de baixa quantidade, né? Porque o problema é quantidade calórica também. Porque às vezes a gente fala assim, nutrição, alimentação saudável. Então, eu vou encher uma bacia de salada de fruta e vou comer essa bacia. Não, tudo com moderação, com bom senso. Evitar, por exemplo, os fast foods, cachorro-quente com muita frequência, hambúrguer, batata frita, refrigerantes com açúcar. Ah, Lud, então, sim, refrigerante sem açúcar? Ok. Mas também não vai ser 4 litros, 2 litros, 1 litro de refrigerante. Então, tudo com bom senso, com moderação, né? Eu acho que nada é proibido, desde que você consiga consumir com moderação, com equilíbrio, tudo é permitido. Que a gente vive em sociedade, vai ter um aniversário, vai ter uma festa qualquer, vai ter um noivado, um casamento. A gente não vai conseguir sair fora disso. Ah, e outra coisa também, não demonizar os alimentos, e nem eleger um herói, porque não existe nada disso. Tudo é muito simples. É difícil. É difícil ter uma alimentação saudável, envolve muitas questões, mas o máximo que eu conseguir, melhor, né? Cada dia um pouquinho já é um avanço, né? Eu acho. Cada dia um pouquinho. Se eu tomava refrigerante com açúcar, passar para o refrigerante sem açúcar, eu já dei um grande salto, né? Se eu comia muita carne gordurosa, se eu passar então para um peito de frango ou uma outra carne de boi mais magra, já dei mais um pulão, né? Então a gente vai fazendo pequenas mudanças, vai melhorando aos pouquinhos. Maravilha, muito obrigada. Eu que agradeço. Tenho certeza que quem ouviu entendeu tudo nos mínimos detalhes e foi muito útil para quem tem endometriose e precisa de um embasamento confiável, né? Porque hoje em dia na internet, enfim, é isso que você falou, a gente é muito bombardeado por protocolos, né? E às vezes condutas que não condizem bem com a ciência, com a realidade. Então, muito obrigada pela sua contribuição, Lud. Você gostaria de deixar o seu contato para quem quiser tirar alguma dúvida? Eu gostaria, sim. Vou falar para você que eu acho que no início até esqueci de falar. Eu sou nutricionista lá da maternidade e eu trabalho no ambulatório de sangramento uterino anormal. Eu cuido dessas mulheres com endometriose. Então, as mulheres que são referenciadas da maternidade Odete Valadares, então, da região de Belo Horizonte, que é coberta pela maternidade, elas conseguem ser, então, por exemplo, tô desconfiada que eu estou com endometriose. Converse com o médico da sua unidade de saúde, porque ele pode, às vezes, referenciar lá para a maternidade, tá? E o meu contato, eu tenho um Instagram, né? Ele é profissional, pessoal, ele mistura tudo. É o @NutriMilaCoelho. Então, quem quiser, ficou com dúvida, quer saber um pouquinho mais, me chama lá. Excelente. Tá bom? Obrigada, Lud. Obrigada a vocês. Então, nós vamos finalizando por aqui. Se você tiver alguma dúvida ou sugestão, pode entrar em contato conosco pelo participe@bhfm.com.br. E não se esqueça, UniBH, saiba mais sobre o melhor campus da cidade em unibh.br. Um abraço e até o próximo podcast.